Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Então vamos lá. Galera, Física 2, página 12, capítulo 6. Potencial elétrico. Então, na aula passada, eu comecei a falar sobre potencial elétrico. Deixa eu só ajeitar. A gente discutiu aí, falou sobre a casa, sobre os curtos, sobre o Benjamin, né? Então, o que é o potencial elétrico, né? Aquela DDP que a gente sempre está falando aí. Então, o DDP, essa diferença de potência, né, em uma carga, em um ponto, tá? Um ponto, numa carga pontiforme. Quando eu falo carga pontiforme, galera, lembrando, é uma carga que o tamanho dela é desprezível, tá? O tamanho dela é muito pequeno para levar em consideração. Tá? Então, o meu diferencial de potencial, tá? Minha DDP, diferencial de potencial, ele vai ser representado pela letra V, tá? Então, um potencial elétrico num ponto aí, numa região, então tem uma carga pontiforme, tem uma carguinha aqui, ó, tem uma carguinha, tá? Então vai ter o campo elétrico em volta dela. Tem um campo elétrico aqui em volta dela, tá? E aí, o potencial elétrico, ele vai estar nessa região aqui do campo elétrico, tá? E como é calculado esse potencial elétrico, essa diferença de potência aí? Essa DDP, o meu V, tá? Ele é calculado pela razão da constante elétrica vezes a quantidade de carga, tá? Então, sempre. A constante elétrica da Terra no ar, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Esse aqui sempre, tá? E aí, a quantidade de carga que ele tem. Então, cada corpo aí, cada material, tá? Vai ter uma quantidade de carga sobre a distância que ele está. Tá? Então, vou voltar aqui, ó. Então, se eu aumentar essa distância, meu DDP diminui. Quanto maior a distância, se eu estou aqui, por exemplo, vai diminuir, porque minha distância aumentou. Então, novamente, deixa eu mostrar aqui no FET. Physical. Aqui. Então, ó, tem uma carga aqui, tá? Tem uma carga aqui. Vou mostrar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem, acho que dá para ver aí. Tem uma linha vermelha, ó. Uma linha vermelha aqui, ó. Essa linha vermelha está mostrando para mim a minha DDP, tá? Então, ó, quanto maior a distância,
menor a minha DDP. Tá vendo que até sumiu a linhazinha vermelha? Ó, se vocês conseguirem acompanhar a bolinha aí, ó, vocês vão ver. Eu tô chegando próximo da carga agora, a linhazinha vermelha tá aumentando. Ó, tá vendo? Eu vou chegando perto, não importa a direção aqui, ó, tá? É pela distância. Agora eu vou afastando, afastando. Tá vendo? Até some. E nela aí, deixa eu colocar o valor. Aqui eu acho que o valor fica muito pequeno para vocês verem. Tá? O valor não acaba não dando para ver aí. Mas dá para ver, né, pela distância. Então, quando eu falo a minha DDP, ela vai ser calculada sempre assim. A constante do ar, elétrica da Terra, aí, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a quantidade de carga, ou seja, quanto mais carga tiver, pessoal, quanto maior for a carga, maior será a minha DDP. E quanto maior for minha distância, menor será minha DDP. Então, ó, só parar para pensar. A gente até comentou isso aí na aula passada, dos transformadores, tá? Que existem os transformadores aí no poste. Aí, né, uma pergunta assim, que eu sempre me fiz. Por que tem que ter o transformador para transformar 110, né? Por que tem que ter 5.000 volts aí no poste, o fio tem que ter 7.000 volts, 12.000 volts? Por que não passa 110 só? Para que gastar dinheiro com transformador? A distância aqui, galera. Quanto maior a distância, menor será a minha DDP. Então, a DDP, os volts aí. Então, o que vai acontecer? Como a usina está muito, muito, muito longe daqui, ela tem que fazer uma tensão maior aí. Ela tem que fazer mais de 120, mais de 240, mais de 500 para poder chegar. Porque senão essa distância, se ela libera só 110 lá, como essa distância é longa, o que ia acontecer? Ia diminuir. Ia diminuir, não ia ter, não ia chegar aqui em casa, né? O 110 necessário, ia chegar bem menos. Então por isso que tem que ter uma tensão muito grande aí, tá? Passando nos fios. Agora, vou mostrar aqui para vocês. Se eu tiver várias cargas, deixa eu tirar meu amarelinho aqui. Tirei o sensor. Vou colocar várias carguinhas aqui, ó. Vou colocar mais separadinho aqui, assim, tipo um quadrado. Né? Eu tenho várias cargas. Qual que seria o campo elétrico aqui no meio? Tá? Não, vou colocar aqui o negativo aqui. Vou deixar um positivo. Então, qual seria aqui no meio ou para os cantos aqui? Tá? O que aconteceria aqui? Então, qual é o valor da carga aqui? Quando eu tenho várias cargas ali, o que acontece? Vamos supor, tenho Q1, Q2, Q3,
Q4. Tem 4 cargas aqui. E tem um ponto aqui. Qual vai ser a minha DDP aqui? Como eu vou saber? Você vai ter que saber o valor da voltagem 1, K vezes Q dividido pela distância 1. Você vai ter que saber o valor do 2, chamar de Q2, distância 2. Você vai ter que saber o valor do 3 e o valor do 4. Professor, o K ele significa o que mesmo? É a constante de elétrica da Terra. 9 vezes 10 elevado a 9. Esse K, opa, esse K sempre vai ser esse valor, tá? Sempre, sempre, sempre. Ele não vai mudar. O que vai mudar é o Q e a distância, que aí o exercício provavelmente vai fornecer. Dúvida? Entendeu? Então, ó, eu tenho 4 cargas aqui, tá? Aí essas 4 cargas, qual é o valor no ponto P aqui? Qual vai ser a minha DDP aqui no ponto P? É só somar. Vai ter que somar as 4 cargas. Se tiver 5, soma 5. Se tiver 10, soma as 10. O trabalho que você tem aí é descobrir o valor de todas. Tá? Quando você descobrir o valor de todas aí você só soma. Aí você vai ter que, né, calcular uma por uma aí. Depende do exercício, claro. Dependendo do exercício, você tem que calcular uma por uma. Se ele te der os valores, é só somar. Então, ó, diferença de potencial, a DDP. Ou tensão, tá? Às vezes muita gente chama de tensão. Então, qual que é a minha tensão? Então, o diferencial de potencial, a minha DDP, ou tensão, tá? Que é os meus volts, tá? Ele é a voltagem do A menos a voltagem do B, que é igual ao trabalho que vai de A para B, dividido pela quantidade de carga. Ou quando eu tenho uma carga só, a minha carga não se desloca, a minha carga está parada. Constante vezes quantidade de carga dividido pela distância. Tá? Então, a minha diferença de potencial, minha tensão, tá? Vai ser calculada dessa maneira. Tem essas duas maneiras aí. O trabalho realizado de A para B, o trabalho que vai de A para B, então a carga está aqui e vem até aqui. Então, o trabalho que ela realizou aqui dividido pela quantidade de carga. Então, o ser humano, ele só conseguiu utilizar a eletricidade na prática mesmo, né? Depois que ele conseguiu uma maneira, ele descobriu uma maneira de manter as cargas em um circuito. Porque, descobrir a eletricidade.
né? Tem historinha lá que pegou pipa, colocou num dia de tempestade, colocou, tinha uma chave dentro de um pote, e aí caiu um raio, né? Todo mundo já ouviu essa historinha. Mas o que adiantou, né? Ter isso aí se ele não conseguia colocar no circuito? Ah, eu descobri eletricidade, beleza. Mas para que serve essa eletricidade? Ela não tinha nenhuma utilidade. Por quê? Porque ele não conseguia colocar ela no circuito. Então, quando ela foi capaz de colocar num circuito, aí a eletricidade teve mais funcionalidade. Aí ela passou a funcionar para alguma coisa, né? Então, quando ele conseguiu colocar essas cargas num circuito, manter elas num circuito, ele descobriu a corrente elétrica. Por que ele descobriu a corrente elétrica? Ele descobriu que as cargas se movimentando num circuito que gerava, deu início a essa corrente elétrica, né? Essa corrente fornecida pelos geradores. O que são os geradores? Uma pilha, por exemplo. Uma pilha, posso falar que é um gerador. Ele gera uma corrente para a gente, tá? Então, esses geradores aí, eles vão fornecer, tá, a energia, a corrente que vai alimentar um dispositivo elétrico. Acender uma lâmpada, fazer o controle funcionar, emitir ondas eletromagnéticas aí, tá? Então, e aí o que aconteceu? O gerador, a pilha de volta, né, começou a gerar tensão, que é a minha DDP, gerar corrente, tá? Então, a energia elétrica fornecida pelos geradores, né, a minha energia, é o potencial, é o diferencial de potencial, o DDP. Então, o DDP, o que é? Ele é a diferença que sai dos polos de um gerador. Todo gerador tem um polo. Eu estou fazendo, né, falando de gerador, mas vamos pensar numa pilha. A pilha tem um polo positivo e um polo negativo. Aí vem a pilha, passa aqui, passa aqui e volta. Então, ó, vamos passar aqui, passa na lâmpada, passa no fio e acende a lâmpada. Tá? Então, o gerador, é a pilha. Tá? Tudo isso aqui, fio, lâmpada, é o circuito. Tá? É o circuito. Então, quando eu falo circuito, ele é todos os elementos. Quem são os elementos do meu circuito? O gerador, o fio, a lâmpada, a TV, o ventilador, qualquer coisa, qualquer aparelho eletrônico que for ligado aí nessa ideia aqui, tá? Então, professor, na minha casa não tem gerador, mas tem os geradores, a usina que manda para até chegar na sua casa, tá? Então, o diferencial de potencial é a diferença que vai nesses polos, saída e entrada, tá? Aqui sai e aqui entra. Então, a DDP, voltagem de A menos B aqui, ó, voltagem de A menos B, vai ser a voltagem de A menos a voltagem de B. Aqui saiu e aqui entrou. Tá? Lembrando, sai do positivo e entra no negativo. Sai do positivo e entra no negativo. Isso do lado de fora da pilha. Sai daqui, passa por lá e entra aqui. Vou fazer uma coisinha aqui só para. Então, passou aqui na lâmpada e volta aqui. Então, ó, vamos mudar de cor aqui.
sai do positivo e entra no negativo. Fora da pilha. Fora da pilha. Dentro da pilha, sai do negativo e vai para o positivo. Dentro é o contrário. Por quê? Porque ela está saindo daqui, passando por tudo e entrando. Sai, passa por tudo e entra. Então, dentro da pilha aqui, ó, ela tem que fazer o caminho contrário. Por quê? Porque ela está entrando no negativo. Ela está entrando no negativo. Então, como ela está entrando no negativo, dentro da pilha ela vai do negativo para o positivo. Mas fora da pilha, é do positivo para o negativo. Tá? Então, o diferencial de potencial é essa diferença da que sai menos a que entra. Tá? E aí, essa diferença de potência aí, tá? É dada em volts. Então, minha DDP, diferencial de potencial, tem as fórmulas lá, a gente viu, ela é calculada em volts. Tá? Existem unidades maiores, tá? São os kilovolts, megavolts e os menores, milivolt, microvolt, tá? Então, se você pegar na sua casa aí a conta de luz, você vai ver lá e tá marcado assim, ó, 1K na frente dos volts. Não. Por quê? Esse K é de 500 quilômetros. Tem 1000. Então, tipo, quantos 1000 volts vocês gastaram, né? Na residência de vocês. Então, esse K é de 1000. Então, a origem da DDP, tá? A origem da DDP, ela veio aí com os geradores, tá? Sempre com os geradores aí. Então, com as pilhas, tá? Foram gerando cargas aí para poder calcular. Então, o campo elétrico, tá? O campo elétrico foi fundamental para gerar uma DDP, tá? Então, o campo elétrico, ele é diretamente proporcional à tensão, tá? Então, o campo elétrico, então vamos imaginar assim, eu tenho duas placas, tá? Então, deixa eu ver um lugar que você... bateria do carro. Se você pegar a bateria do carro, né, e cortar ela, dentro da bateria do carro vão ter placas, umas placas metálicas, tá? E cada placa metálica, ela está carregada. E ela estando carregada, ela tem um campo elétrico. Só que essas placas, elas não estão grudadas. Elas estão separadas por uma distância aqui, ó, uma distância D qualquer. Então essa aqui tem um campo elétrico e essa aqui também tem um campo elétrico. E entre essas placas tem água, tá? Na bateria do carro tem água. Quanto maior a distância, maior vai ser a DDP. Por quê? A DDP, o meu U, professor, a DDP você não tinha colocado V de volts? Pelo sistema internacional, galera, a gente vai chamar de U, tá? A minha DDP. Essa tensão, esses volts. A gente vai colocar como U, tá? Então, a minha DDP é o campo elétrico vezes a distância. Então, quanto maior o campo elétrico, maior a distância, maior vai ser minha DDP.
Lá no carro, uma bateria ela produz 12 volts. Tá? Então, o campo elétrico vezes a distância, lá no carro dá 12 volts. Se essas placas grudarem, a distância passa a ser zero. Campo elétrico vezes zero, que a distância é zero, todo número vezes zero é zero. Então a bateria está descarregada, a bateria do carro não vai funcionar mais. Por quê? Porque essas placas grudaram, né? Ela estava tão próxima uma da outra que ela acabou grudando. Para não grudar, eles colocam água desmineralizada dentro da bateria. Que é essa água desmineralizada, ela não conduz eletricidade, ela não tem sal nenhum, é uma água extremamente pura aí, que não tem nenhum componente químico, tá? Mas não pura sendo potável, falo pura da quantidade de elementos que ela tem, tá? Serve justamente para manter essa distância, para não deixar as placas grudarem. Porque se as placas grudarem, minha tensão vai ser zero. E aí, minha tensão sendo zero, para que está me servindo essa porcaria dessa bateria, né? Eu preciso que ela gere uma corrente elétrica. E aí a gente, né, tendo essa corrente elétrica, tendo essa tensão, tá? A gente vai poder fazer as lâmpadas acenderem, né, o rádio do carro funcionar. Se a gente tem, sei lá, uma pilha, faz o controle funcionar, faz, sei lá, um brinquedo funcionar, o controle do videogame poder funcionar. Então, para eles poderem funcionar, ele precisa da tensão, que é a minha DDP, e precisa da corrente, tá? Corrente, quando eu falo em corrente elétrica nada mais é do que a quantidade de elétrons que está se movimentando. Então, quanto mais elétrons estiverem se movimentando, maior vai ser a minha corrente elétrica. E a minha DDP, a minha diferença de potencial, minha tensão, tá? Que é a mesma coisa, galera. Ó, falo DDP, diferencial de potencial, tensão, é a mesma coisa, tá? Ela pode ser calculada. Então, mais uma vez. Se eu tenho uma única carga, tá? Uma única carga. Tá? Se eu tenho duas cargas, é a voltagem de A menos a voltagem de B, ou seja, a diferencial de potencial, ela saiu de um e foi para o outro. Tá? O trabalho realizado de A para B, dividido pela quantidade de carga. Ou, se eu tenho campo elétrico, o campo elétrico vezes a distância. Então, são três maneiras de eu calcular minha DDP. Tá? A minha tensão. Então, aí, ó, nos exercícios, tá na página 19. Então, ó, o primeiro, ele fala assim, ó, duas placas metálicas paralelas, distantes 1,5 centímetros uma da outra, estão eletrizadas com cargas de Q+, e Q-. Ou seja, eu tenho duas cargas, tá? Uma positiva e outra negativa. Gerando na região interna das placas um campo elétrico uniforme, de intensidade de 300 newton-coulombs. A diferença de potencial entre as placas em volts, ou seja, ele quer DDP. Galera, ele deu a distância e deu o campo elétrico. Existem três fórmulas. 1, 2, 3. Qual que você vai usar? A que tem campo elétrico e distância. Foi a que ele forneceu para a gente. Tá? Então, super tranquilo aí, né? Não precisa nem pensar muito. Só uma coisa. Só uma coisa. Todas as vezes que a gente fala em distância em física,
A gente tem que usar metros. Aí está em centímetros. Tem que usar metros. Na 2. Na determinação do valor de uma carga elétrica pontiforme, observamos em que, um determinado ponto, o campo elétrico por ela gerado, o potencial elétrico é de 18 kW, 18 kV, e a intensidade do vetor do campo elétrico é 9 kN/Coulomb. Se o meio é o vácuo, o valor dessa carga é... Então, eu quero o valor da carga. Eu tenho o campo elétrico, que ele fornece aí pra gente, tá? Dá o potencial elétrico. Então, presta atenção, vocês vão ter que fazer a fórmula em duas partes aí. Tá? Vocês vão ter que fazer em duas partes. Achando o valor aí, né? Dá para usar a mesma fórmula, só que você vai ter que fazer em duas partes. A 3. Duas placas metálicas planas paralelas e horizontais, separadas pela distância d, são carregadas com cargas de igual valor, sendo a placa superior carregada positivamente e a placa inferior negativamente. A diferença de potencial que estabelece entre as placas é de 100 volts. Uma gotícula de óleo de massa 1 grama carregada negativamente com uma carga Q de menos 2 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs é mantida em equilíbrio entre as duas placas. Então, galera, o que aconteceu? Não foi sem querer, bati o braço aqui. Então, ó, tem duas placas aí, ó. Uma positiva e uma negativa. Aí o que aconteceu? A de cima tá positiva, a de baixo tá negativa. E essa gotícula de óleo tá suspensa, ela tá tipo meio que flutuando, tá? Então, o que ele quer? Ele quer aí a distância que ele tem que estar. Mas para saber essa distância, tá fazendo uma força. Uma tá fazendo uma força puxando para cima e a outra empurrando para cima. Eles têm que vencer a força da gravidade. Então a gente sabe que a força é a massa vezes a aceleração. Ou seja, a força é igual ao peso dela, o peso dessa gotícula. O peso dessa gotícula, tá? Ou a força, que é a massa da gotícula vezes a gravidade, ele é a mesma coisa que a quantidade de carga dela vezes o campo elétrico. Então, o campo elétrico dessa gotícula é a massa vezes a gravidade dividido pela quantidade de carga. Então, aqui, ó, você já vai achar o campo elétrico dela. Achou o campo elétrico? O que ele quer? Ele quer a distância. Tensão é o campo elétrico vezes a distância. Distância é igual ao campo elétrico sobre a DDT. Então, você tem a DDT. Aí, na primeira parte, você vai ter que achar o campo elétrico.
massa vezes a gravidade dividido pela quantidade de carga. Você tem o valor da massa, a gravidade da Terra a gente sabe que é 10, e a quantidade de carga você tem também. Achou os dois, dá para achar a distância. Tá? No 4, tá? Fala assim, ó, uma gota de óleo de massa M e carga Q é solta na região do campo elétrico uniforme E, conforme mostra a figura. Então, soltou a gotícula de óleo aí, ó, e o campo elétrico está todo empurrando para cima. Mesmo sob o efeito da gravidade, a gota se move-se para cima, com aceleração G. O módulo do campo elétrico é... Então, o que vai acontecer? Você vai fazer a mesma coisa aí. Tá? Tem que fazer o módulo do campo elétrico. Então, esse módulo do campo elétrico aí, tá? Mesma ideia da de cima. Mesma ideia. Né? De cima ali eu mostrei o campo elétrico para vocês. Como calculou o campo elétrico, ó. Aqui, ó. Campo elétrico. Campo elétrico massa vezes a gravidade dividido pela quantidade de carga. Tá? Só que aí agora, pensa só numa coisa. Tem duas forças. Uma que está jogando para cima e uma que está jogando para baixo. Uma que está puxando ela para cima e a gravidade que está empurrando ela para baixo. Então só pensa aí, são duas forças diferentes aí. Tá? E a 5, o gráfico seguinte representa o potencial gerado por uma carga elétrica pontiforme, em função da distância dessa carga, os pontos do campo elétrico. O meio é o vácuo. Então, ó, a 1 metro a carga é V, a 2 metros 45, e a 2D, que eu não sei quanto que é essa distância, é 15. O potencial V1 e a distância D2, que podem ser obtidos a partir do gráfico, e a carga Q, que gera o potencial, assumem os seguintes valores. Então, ó, você tem que achar a voltagem, tá? Eu sei que lá, né? Então, ó, voltagem é igual K vezes Q dividido pela distância. Então, ó, você tem o K, você tem o Q, você tem a distância. Você consegue achar a quantidade de carga, que é voltagem vezes distância dividido por K é igual a quantidade de carga. Se você fizer isso, você acha a quantidade de carga. Aí, para achar o V1, você tem a distância, tem a quantidade de carga, você consegue achar o Q1. Para achar o D2, você vai usar a mesma fórmula, só que você não vai achar a distância, tá? Você vai ter que determinar o valor da distância. Então, galera, façam esses aí. Na próxima aula a gente corrige e façam a plataforma SAS. Coloquem em ordem. Quem não fez, coloquem em ordem. E a semana que vem, eu vou olhar o livro 2. Então, quem não colocou em ordem, coloca o livro 1 em ordem e a semana